Olá você, muito bom dia se você estiver assistindo esse vídeo pela manhã, boa tarde se for à tarde, boa noite se for à noite. Importante, seja qual for o horário que você possa estar assistindo, ouvindo, estudando e aprendendo sobre a Palavra de Deus. Neste segundo dia, vamos dar continuidade às nossas leituras. Pegue a sua Bíblia, aquela que você tem no celular, em sua casa, onde você estiver, e vamos prosseguir. Deus te abençoe. A primeira leitura de hoje está no livro de Romanos, capítulo 8, e diz o seguinte: a vida no Espírito. O que é se ter uma vida pautada no Espírito Santo? Verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha que interessante esse primeiro versículo desse início de estudo. Que não andam segundo a carne, que não praticam as concupiscências, os desejos e as vontades da carne, mas que anda segundo o Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo trabalha exclusivamente dentro dos limites legais da obra terminativa de Cristo. O verso 2 ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei fazer contra a natureza do pecado, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho, em semelhança da carne do pecado. E aqui é uma característica interessante: Cristo foi homem igual a nós em tudo, com exceção do pecado. Olha o que o texto está dizendo, em semelhança da carne do pecado. Ele não teve pecado. Então, foi pelo pecado. Condenou, então, o pecado na carne. Então, observe esse aspecto muito interessante. A lei mostra o que é pecado. E se você peca, acabou, pecou. É por isso que a graça em Jesus vem pela sua obra sacrificial. Verso 4. Para que haja, ou seja, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Assim deve ser a vida do cristão. Porque os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito. Essa é a principal diferença entre aqueles que têm Jesus na sua vida e aqueles que ainda não entenderam essa promessa de Cristo para a vida eterna. Aí vem o versículo 6 e diz assim: porquanto a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, o inclinar-se à carne é inimizade contra Deus, porque não se sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. Assim que os que estão na carne não podem nunca agradar a Deus. Mas vós, que me ouve, que me vê, não estáis na carne, e sim
no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porque se ele habita, tudo que você fizer vai ter um sentido próprio, específico e espiritual. Porém, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Verso 10. Porém, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o Espírito de Cristo habita em vós, né? É importante você entender que definitivamente isto é o que deve prevalecer. Ele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. Assim que, irmãos, somos devedores, não à carne, para que vivamos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, os tais são filhos de Deus. Então aqui é importante você se deixar levar, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para estardes outra vez em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Significa dizer que o Espírito Santo possibilita ao Filho de Deus para que possa chamar Deus de Pai. Filiação que se obtém única e exclusivamente através de Jesus Cristo. Não tem como ser diferente. Verso 16. Porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos, eu e você, filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Olhe só uma coisa. Cristo morreu, ressuscitou. Assim como Cristo, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da sua vida, Ele também vai fazer com que eu, você, ressuscitemos no dia do arrebatamento ou no dia do juízo final, conforme a situação. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória vindoura. Aqui é um tempo que nós estamos passando, é um momento. E isso precisa ficar claro. A vida não se encerra com a nossa morte aqui na terra. Há, sim, vida após a morte. Mas que ainda haverá um tempo para se cumprir, para então depois vir
aquilo que está escrito lá no livro de Apocalipse: novos céus, nova terra. Portanto, essa glória vindoura que em nós haverá de ser revelada. Porque a expectativa ardente das criaturas espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque as criaturas ficaram sujeitas à vaidade não por sua vontade, mas por causa do que as sujeitou com esperança. De que também as mesmas criaturas serão libertas da servidão, da corrupção, para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Porque sabemos que todas as criaturas gemem e estão juntamente gemendo com dores de parto até agora. E não só elas, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo, né? A que aguarda, enquanto se aguarda o arrebatamento, as aflições do dia a dia, do cotidiano, da nossa vida, aquelas questões que nos afligem, mas que temos que perseverar até o fim. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Olha que interessante. Porque o que alguém vê, como o esperará? Se você já está vendo. Porém, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E do mesmo modo também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que temos que pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede a quem? A Cristo. São as nossas orações, que muitas vezes não sabemos proferir as palavras certas, corretas, mas o Espírito Santo nos ajuda em todas as questões. Mas Ele que esquadrinha os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Porque conforme a vontade de Deus, Ele intercede pelos santos. Mas para ter o Espírito Santo em você, conduzindo a tua vida, é necessário que você receba Jesus como Senhor e Salvador único e exclusivo da sua vida. Porque quando Jesus ascendeu aos céus, Ele disse: olha, eu vou ao Pai, mas não os deixarei órfãos, eu enviarei o outro Consolador. Jesus é o Consolador, o Espírito Santo é o outro Consolador. E como outro Consolador, Ele é quem nos lembra tudo aquilo que é necessário para ser feito e se conduzir conforme a palavra que estamos aqui estudando. Verso 28. E sabemos que aos que amam a Deus, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que, conforme o seu propósito, são assim chamados. Porque os que antes Ele conheceu, também os predestinou para que fossem feitos conforme a imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que Ele predestinou, e esses também chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Verso 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É verdade. Quando Deus assume o controle da nossa vida, queridos, nada vai poder nos impedir de alcançar a vitória. Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho não poupou, antes lhe entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas?
Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à mão direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por causa de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas do matadouro. Porém, em todas estas coisas, nós não somos apenas vencedores. Como diz o versículo 37, somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou, Jesus Cristo. Verso 38. Pelo que estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Linda esta palavra. Esse capítulo 8 do livro de Romanos é fantástico. Ele nos mostra exatamente o que é servir a Deus, o que é ter Jesus na sua vida, o que é a ação do Espírito Santo conduzindo a sua vida. Esteja certo, seja qual for a sua situação, o seu problema, a vitória é certa quando se tem Jesus na sua vida.